Oi, pessoal. Vamos dar início agora ao processamento dos dados que foram levantados lá pelo professor Rafael, lá no telhado do CCMN, na nossa base geodésica. Queria passar para vocês algumas considerações, mostrar algumas coisas, além do processamento em si, para que no momento que vocês forem fazer esse tipo de operação, vocês tenham um entendimento mais global do que está acontecendo, tá bom? Como vocês viram, nós temos dois equipamentos lá no nosso Trimble R6, que se chama a base e o rover. A base é onde fica ali mesmo no CCMN, onde nós temos nossa base de coordenadas conhecidas. E o rover é aquele que você vai para cada um dos pontos, levantando informações em campo. Considerando isso, cada um desses arquivos que nós estamos vendo aqui, T02, eles são um formato de arquivo Trimble, por isso o T. Tá? Então, a base e o rover eles têm uma codificação que olhando os dados, a gente consegue saber o que é um dado da base e o que é um dado do rover. A priori, vocês podem achar que todos os códigos são parecidos, ele sempre começa com 44. Eu não saberia explicar para vocês o que é esse 44, tá? Mas o que importa em si, na codificação, são esses números aqui, o terceiro e o quarto números, que é o 24 e o 36. 24 é a base e o 36 é o rover. Então, vocês podem ver que nós temos o mesmo número de arquivos da base de arquivos do rover. Isso é importante de se considerar, pessoal, porque às vezes quando você volta de um trabalho de campo, o mais importante, assim que você chega no gabinete ou assim que você chega num quarto do hotel, que seja, de passar logo esses dados para o computador, para que não haja uma perda e depois vocês não consigam encontrar. E aí ter que refazer o levantamento. Então é sempre interessante fazer o mais rápido possível esse tipo de extração lá dos pontos e já colocar num lugar seguro, como num drive ou num HD externo, para que não tenha nenhum tipo de problema. Até porque muitas das vezes a gente pode olhar assim e ver que tem dois arquivos 24, 3, 36, ou enfim, outro tipo de alteração nesse sentido, que nos permite dizer, poxa, está faltando algum arquivo aqui. Então, sempre vejam se os arquivos de número 24 estão batendo com a quantidade de arquivos número 36, ou seja, base e rover. Tá bom? Bem, nós temos aqui então todos os dados que foram extraídos pelos levantamentos que o professor Rafael fez e uns relatórios que eu também vou falar com vocês daqui a pouquinho. O programa que nós utilizamos ele é o Trimble Business Center. Ele é esse ícone aqui. Tá? E como é que funciona? Como é que ele funciona? Eu já deixei ele aberto aqui. A princípio, vocês podem achar que ele tem uma cara um pouco complicada. Peço desculpa se estiver tampando alguma coisa, porque nós estamos fazendo aqui pelo TeamViewer, por conta de todas as questões da pandemia, e pode ser que esteja tapando alguma coisa, mas qualquer dúvida é só falar, perguntar no chat e tudo mais. Bem, essa é a primeira cara dessa versão do Trimble Business Center. É importante destacar que existem outras versões, mas a licença que o laboratório possui é dessa específica. Então, tem tarefas comuns e outras que a gente pode dar uma olhadinha, como leia-me notas de versão. Isso é importante sempre consultar o help dos programas para a gente ter mais informações e tutoriais também. Mas o que nós vamos fazer aqui é considerar o processamento dos dados em si. Então, vamos iniciar um novo projeto. Ele pergunta qual é o padrão de modelo que você quer. Métrico, não métrico, né? Modelo em branco, métrico ou só métrico com escala. A gente costuma utilizar o métrico como padrão. Tá? Vamos dar OK. Eu acho que tinha um outro aberto aqui, mas a gente não precisa salvar. E essa aqui é a cara principal do Trimble Business Center, que a gente vai trabalhar um pouquinho. Esse aqui é um plano com as coordenadas, né? Cada quadrículas de coordenadas que os pontos estarão inseridos. Então, depois nós vamos processá-los a partir dessas aproximações. Bem, como é que é o programa em si? Nós temos algumas opções, algumas colunas, assim como em todo o programa SIG de processamento. É uma cara muito parecida, com diversas opções que vocês podem explorar depois também. Nós vamos trabalhar umas aqui que vai ser, na verdade,
o levantamento. Nós vamos trabalhar prioritariamente com essa parte de levantamento, porque nós estamos trabalhando lá com R6 e com levantamento de campo. Mas tem diversas outras opções que também podem ser exploradas em outros momentos, tá bom? Bem, a primeira coisa a se fazer é passar esse plano para o mesmo sistema de coordenadas do nosso Trimble R6, para que ele esteja no mesmo tipo de projeção, né? E caia sempre no mesmo lugar. Como fazer isso? O jeito mais rápido é vir aqui no botão de engrenagem, configurações do projeto. Percebam que esse daqui é a configuração do projeto que já está em curso. Basta clicar aqui no default de alterar. E automaticamente, aqui no nosso caso, ele já seleciona o grupo UTM com a zona 23 Sul aqui do Rio de Janeiro, no sistema geodésico WGS 1984. Basta selecionar esse modelo, que já está padronizado aqui para o Rio de Janeiro, concluir. Então percebam que mudou o grupo de coordenadas da zona, podemos dar OK. E assim nós temos o nosso plano, né, já projetado para que nós façamos a importação desses dados. Como importá-los? Aqui do lado, botão verde Importar. E basta que se selecione onde está essa pasta, onde está a pasta com esses dados. No nosso caso aqui, elas estão no arquivo D, na pasta GNSS, no disco D, perdão, na pasta GNSS. Então, indicando aqui, pasta D GNSS, nós temos todos aqueles arquivos aqui selecionados. A recomendação que eu faço para vocês é que na hora de importar, aqui foram vários métodos de levantamento, isso é importante de ser destacado, como vocês viram no vídeo, e nós vamos processar alguns deles aqui. Vamos selecionar todos para que possamos fazer a separação a posteriori. Basta selecionar, eu cliquei o Shift aqui no meu teclado, tá, para selecionar todos os arquivos GNSS T02 e importar. Então, nós temos essa tabela grande com todas as informações dos pontos que foram adicionados e as nomenclaturas que foram dadas no momento de obtenção de levantamento desses dados. Então, aqui, por exemplo, B1, P1, isso no que foi feito significa base 1, ponto 1, e bases para um ponto 1, para outro ponto, para outros tipos de levantamento. Então, algo interessante de se destacar é que no momento que for feito o levantamento, é importante que vocês coloquem um nome que seja lembrado ou que faça sentido. E, às vezes, escrevê-lo no caderno. Eu acho que esse é o padrão mais utilizado e o melhor que se pode fazer. Colocar no caderno e escrever o horário que foi feito e tudo mais. Então, facilita bastante o processamento para você entender o que está sendo trabalhado. Então, nós temos aqui o nome do arquivo do qual ele foi importado, também os horários de início e encerramento. Esses horários eles estão trocados aqui, depois eu até vi com o professor Rafael, mas um ponto muito importante é a duração. Quanto tempo foi demorado em cada ponto. Nesse caso aqui, como se trata de B1 e a gente sabe que é a base, ela ficou ligada por 23 minutos e 55 segundos, enquanto que o levantamento foi feito em cerca de 1 minuto e 1 segundo. Diferente da outra base, que foram 55 minutos, e assim vai. Primeiro, eu queria fazer com vocês o processamento só da base 1 e do ponto 1, que é o modelo estático que o professor mostrou. Então, esse arquivo default, ele é um arquivo como se ele estivesse governando todos os outros. Ele não precisa necessariamente ser importado, porque ele não se trata de um tipo de levantamento, ele é só um default do sistema, tá? Que vem junto lá da controladora, do R6, tanto base quanto rover. Não precisa importá-lo, a gente importa só a base e o ponto. Então, vamos desmarcar os outros. Temos outros arquivos aqui que eu também não falei, pessoal, são dados obtidos, segmentos, e a gente só importa esses que estão assim com a cor azul, que tratam de fato dos pontos e não das efemérides, por exemplo. Então, vamos escolher a base 1 e o ponto 1
para trabalhar nesse princípio. Agora passamos aqui para a antena. A antena, reparem que aqui a fabricante já foi entendido. Acho que por ser a fabricante, a própria Trimble, ele já entende automaticamente que vem do R6. Mas existem outras possibilidades de outros arquivos aqui. Você pode trocar, pode escolher outro fornecedor. E assim, também trocar aqui para o modelo que está sendo trabalhado. Como esse é o nosso modelo, então. Agora vem aqui o método base de montagem da antena, que foi o mesmo modelo que foi adotado no momento de levantamento desses dados. Ou seja, essa altura conta na base de montagem da antena até o topo dela, onde ficou o rover ou onde ficou a base. E assim a gente faz os ajustes. Aqui já está correto, está em 2 metros, ele foi feito em 2 metros. E a gente considera o 0 aqui para a base, porque depois vai ser feita uma correção utilizando os dados de elevação da própria base lá do CCMN. Porque essa aqui, você faz o encaixe lá, como o professor Rafael mostrou. Então, a altura aqui a gente deixa como 0 a princípio, para depois fazer essa correção. O receptor, temos aqui o número de série, como eu falei para vocês. Lembra que eu falei do 24 e do 36? O número de série, ele aparece, isso significa aqui, ó, são os últimos dígitos do número de série do R6 da Trimble. Aqui tem outro ponto muito importante de vocês perceberem, que foram feitos vários levantamentos. Então, quando clica no receptor, a gente já sabe qual foi o modelo. Então, aqui, esses dois que eu importei ali no ponto, nós já sabemos que está em modo de levantamento estático. Enquanto tem outros aqui, outros arquivos, né? Se vocês podem ver, podem até anotar se quiserem também, que é o parar em continuar, que nada mais é do que o stop and go. Você para no ponto e faz um levantamento contínuo. Mas vamos fazer a princípio aqui o levantamento estático, depois a gente pode ver essa questão do stop and go e outros modos de levantamento. Vamos dar OK? Bem, percebam que é uma linha reta. Imaginem que vocês estão olhando o terraço do CCMN visto de cima. Então, aqui seria a nossa base. Aqui seria mais ou menos onde é o estacionamento. Tá? E aqui o ponto, que é uma quina. É uma das quinas ali no topo do CCMN. Aí vocês podem me perguntar o que seria esse ponto roxo, essa reta roxa, né? Ela nada mais é do que uma ligação mostrando que a base 1 está associada com o ponto 1. Isso também pode ser visto aqui, pessoal, nas seções. Reparem que tem um arquivo, né, que um ponto, outro ponto e uma retinha aqui no meio, ligando elas, que mostra que a base 1 está ligada ao ponto 1. Isso é legal porque quando você faz importação de vários arquivos, você pode saber aqui pelas seções qual ponto está associado a qual base. Às vezes, se houver algum tipo de confusão, vocês se perderem, olhar as seções pode ajudar a saber aonde se encontram os pontos de vocês. Então, vamos processar esses dados. Vamos selecionar aqui a nossa base. O que acontece? A base, aqui nesse momento, nós vamos precisar inserir as informações de levantamento de precisão lá do IBGE. Os dados que estão aqui são que foram obtidos ali no momento, mas a gente quer fazer uma correção. Nós queremos processar essas linhas de base. Então, para fazer esse processamento, é necessário que se adicione as coordenadas feitas pelo IBGE com a maneira de precisão específica deles. Então, só assim nós vamos conseguir adequar os pontos ao real. Vamos fazer essa correção. Às vezes o erro é muito pequeno, mas a gente consegue, colocando aqui os dados corretos para a base, nós conseguimos atenuar isso e fazer um processamento muito mais correto, muito mais validado. Então, podemos clicar aqui na base, tá? No B1, botão direito em propriedades. Percebam que aqui temos a direção, as coordenadas locais, que foram as obtidas lá no
no momento de início desse levantamento, mas a gente pode digitá-las. Então, onde conseguir esses dados? Isso é um ponto que eu queria mostrar para vocês aqui. Depois nós vamos aqui em adicionar coordenada e fazer essa modificação, mas vamos entender primeiro o que está acontecendo. Eu vou abrir aqui o Google Chrome com vocês, pessoal. E esse seria um relatório de estação geodésica. É o relatório que vem lá do IBGE, com o marco do CCMN. Percebam que é lá no terraço, né? Para quem conhece, é o Hamilton Santos, da Escola Politécnica e tudo mais. Temos aqui o contato do professor Rafael, os professores lá do departamento que são alguns dos responsáveis. E esse relatório está disponível num arquivo digital lá do IBGE que vocês podem procurar pelo Google. Então, eu acho interessante mostrar isso para vocês, como conseguir, porque muitas vezes a gente perde esse relatório. Antes mesmo aqui de gravar, eu não tinha encontrado o relatório e peguei lá no IBGE, então eu acho importante que vocês saibam fazer isso também. Vamos escrever aqui no Google mesmo, relatório de estação geodésica, IBGE. Aqui no BDG, Banco de Dados Geográficos, ele vai abrir o mapinha. Vamos aproximar aqui no Rio de Janeiro e encontrar a nossa Ilha do Fundão. Peço perdão pela lentidão, pessoal, mas é por conta do TeamViewer também. Bem, temos aqui a cidade universitária, mais ou menos ali onde é o CCMN, tem os SEMPs aqui. Vamos fazer a nossa pesquisa. Só clicar aqui, aqui você oculta o menu. Temos as camadas, com várias opções de camadas. Camada SAT, camada GPS, camada de referência de nível e assim vai. A nossa do CCMN ela é uma camada SAT, que está incluída aqui no GPS. Então, clique no GPS. Reparem que agora surgiram alguns pontos, né? Tem outros pontos espalhados aqui pelo município do Rio, pelo Brasil inteiro, na grande verdade, né? Aqui no Galeão, em Niterói, tem vários pontos. Mas nosso foco é o Fundão. Vamos aproximar aqui rapidinho. Nós temos um ponto ali perto do Museu da Geodiversidade, mas o que a gente quer de fato seria esse ponto aqui, que eu acho que ele não está aparecendo, né? Não sei porquê. Acho que é por conta da internet, mas enfim. Agora apareceu. 99.597. Ali na Praça da Terra, lá no topo do CCMN. 99.597. Então, a gente pode agora pesquisar por ele individualmente, por essa camada individualmente, para a gente pegar o relatório dessa área específica. Então, a gente vem aqui em Pesquisas, Estação, e adicionamos o mesmo código, 99.597. Pesquisar. Aí aqui vai abrir os dados referentes a essa estação geodésica, o código dela, a última data de visita que o IBGE fez. E o que nos interessa está aqui no relatório de estação geodésica. Pronto, é o mesmo arquivo que nós já tínhamos aqui, podemos fechar. E agora processar lá o nosso dado. Voltando aqui para o Trimble Business Center, nós vamos selecionar esse B1, aqui, botão direito, adicionar coordenada. Agora, reparem que dá para mudar o ID do ponto, dá para mudar as coordenadas leste e norte, considerando que a gente está em UTM, este e norte, e a elevação que a gente também vai adicionar. Eu vou dar um restaurar aqui, só para a gente conseguir ver direitinho lá as informações, ou então mesmo aqui no Google, pode ser. E fazer a modificação de acordo com as informações da base. Ajustar um pouquinho aqui para vocês enxergarem.
Então, nós temos aqui, ó, nos dados planaltimétricos, o TM norte, o TM este, e vamos fazer essa modificação. Eu esqueci que isso acontece, mas a gente bota aqui, não tem problema nenhum. Direção leste, vamos comparar os valores. 681, 223, aqui está 224, então vamos alterar para 223, 398 e aqui 875. Vamos alterar para 875, sempre deixando do mesmo jeito que está no relatório da estação geodésica. Já a direção norte está como 7, 471, 187 lá e aqui 186. Isso significa, gente, que ele está errando cerca de 1 metro, porque ele errou para um para cá e um para cá. Então, nós podemos colocar aqui 187, 430. A elevação é a nossa altitude geométrica aqui nos dados planaltimétricos, 10,197. Podemos agora maximizar de novo. Percebam que aqui tem uma opção do lado para estabelecer qual é a qualidade planar dessa coordenada. O nosso objetivo é que ela seja o controle, né? Já que ela é a base, então ela vai ser o controle da qualidade final, para nossa precisão, aumentar a nossa precisão do processamento desses dados. Então, vamos colocar aqui como qualidade controle também para a elevação e dar um OK. Agora, olha que interessante. Aquele símbolo que era um círculo virou um triângulo. Isso significa que as coordenadas da base já foram corrigidas. Então, já tendo corrigido essas coordenadas, nós podemos fazer o processamento desse levantamento. Então, tem um jeito muito mais fácil de fazer, que é segurando aqui e arrastando para segurar os dois pontos. Aqui só temos dois, então não faz tanta diferença, mas quando vocês fazem um levantamento mais complexo, que existem, por exemplo, 10, 15, 20 pontos, vocês podem selecionar assim, isso facilita muito o processamento do que você ficar clicando de linha por linha. Basta selecionar todos, tal como um Shift funciona. Agora vim processar linhas de base. Pronto, já aparece tipo de solução corrigida, a precisão horizontal, a precisão vertical, percebam como está preciso agora, o erro médio e o comprimento total dessa distância. Temos ali todas as informações já necessárias do resultado do processamento. Podemos salvar, como vocês quiserem, vou deixar aqui salvar de qualquer jeito, salvamos. E vamos produzir um relatório com relação ao processamento dessa informação. Percebam que aqui em relatórios, aqui no final, tem diversos tipos de relatórios que podem ser elaborados. Depende muito do dado que você está inserindo, depende muito do que você está trabalhando. O nosso caso aqui é o relatório de processamento das linhas da base ou a lista de pontos. No caso aqui, seria só como é que ela foi processada, nós teremos um relatório completo. É um relatório bastante detalhado, mas ele está dando um erro que eu não sei explicar para vocês o que aqui é. O que interessa mesmo para a gente é essa lista de pontos. Por que é o que interessa? Porque essa lista de pontos é a lista que já fornece o ponto 1 com as coordenadas corrigidas de acordo com as informações estabelecidas na base. Então, nós temos aqui aqueles valores que foram inseridos lá pelo relatório geodésico, e esse ponto aqui seria o ponto já corrigido com relação aos nossos dados de entrada. Depois podemos ver também o Stop and Go, podemos ver o cinemático, podemos ver mais outras opções, mas esse é o princípio básico de um processamento de dados, de levantamento de dados de campo, feito no Trimble Business Center. Obrigado, pessoal.